Olá, a temporada 2025 do futebol cearense começou e aqui no canal também. É o primeiro do ano de 2025, lembrando que toda sexta-feira vai ter vídeo aqui, então vocês podem aguardar uma temporada cheia aí de novidades, cheia de comentários, análises. E hoje a gente começa pelo elenco do Fortaleza, o elenco do Lion, que nessa sexta-feira, dia 10 de janeiro, vai viajar para os Estados Unidos para a pré-temporada. Vamos avaliar esse elenco, saber quais peças o Vojvoda já tem, quem chegou de reforços e quem ainda falta, né? O que está faltando para esse elenco tão vitorioso, o elenco que cada ano se torna mais competitivo, brilhar ainda mais na temporada 2025. A primeira informação que você, torcedor, tem que ter em mente em relação à equipe que viaja mais tarde para os Estados Unidos é sobre quantidade. 30 jogadores acompanharão o Vojvoda e sua comissão técnica para os Estados Unidos, para amistosos aí de preparação da temporada. Será a primeira vez que o Fortaleza faz uma pré-temporada de maneira internacional, fora do país. 2 jogadores serão ausências sentidas e bem justificadas, diga-se de passagem. As 2 promessas do Leão irão disputar a Sul-Americana Sub-20 e por isso não estarão na pré-temporada. Outra informação bem importante é que esse pode ser o último ano de Juan Pablo Vojvoda à frente do Leão do PC. Isso porque o Vojvoda tem contrato até o final de dezembro desse ano e ainda não houve, ou pelo menos não oficializaram a sua renovação. Marcelo Paes já falou que quer sim contar com o Vojvoda por mais uma temporada, vai tentar essa renovação. A gente lembra que no ano passado, ainda no primeiro semestre, o Vojvoda já indicou que iria renovar com Fortaleza e isso aconteceu, foi muito comemorado pela torcida e agora fica a dúvida, será que o Vojvoda estará no Lion na temporada 2026? Veremos. Bom, e a gente tem que falar de mercado, isso porque na janela de transferências o Fortaleza oficializou 4 contratações e essa lista pode aumentar. Escutem só. Primeiro, goleiro Breno, goleiro que vem para fazer sombra ao João Ricardo, que teve uma temporada 2024 impecável, não deu nem chance para o Santos, que veio também ali para disputar a posição. E o Breno, ele é um goleiro jovem de 25 anos, fez a base ali no Desportivo Brasil e também no Grêmio e atuou aí pela seleção brasileira de categoria de base, sub-23 também, então inclusive foi campeão olímpico com o Brasil, mas chega num status aí de coadjuvante, né? Vai tentar disputar com o João Ricardo, que mais uma temporada tem tudo para ser um dos destaques do Lion. Vale destacar que o Breno tem contrato com o Leão até 2027, então é um jogador que pode amadurecer nesse processo, principalmente nas mãos aí do Vojvoda, e também tem o detalhe que o Maurício Konzlinski, um jogador que já estava um tempinho no Fortaleza, não teve tantas oportunidades assim, seguiu para o Vila Nova, vai disputar a Série B pelo clube goiano. A segunda contratação é tão importante, tão impactante, que mereceu até um vídeo próprio. Vocês podem acompanhar aqui, vai aparecer o link em algum lugar nessa tela, sobre o Paul Fernandes. Paul Fernandes foi anunciado pelo Fortaleza na virada do ano, um jogador que veio do Boca Juniors, bastante experiente, também uma liderança, tem tudo para ser titular do Leão e a gente vai fazer essa avaliação daqui a pouquinho. E também tem um vídeo só sobre ele, características, virtudes, como ele pode se encaixar no meio-campo do Fortaleza. Vocês podem acompanhar aqui mesmo no nosso canal. Pessoal, outro jogador que foi anunciado e aí dividiu muitas opiniões é o lateral esquerdo Diogo Barbosa, ele que chega para ser mais uma opção. Fortaleza tem vários laterais, tem o Bruno Pacheco, tem também o Eros Mancuso, que é lateral direito, mas jogou pela lateral esquerda, como o Vojvoda gosta bastante nessa polivalência dos jogadores. O Diogo Barbosa, sem dúvida, é um jogador muito campeão, um jogador que chega aí para reforçar o elenco do Fortaleza, chega sem custos de transferência, a gente já vai fazer essa análise de mercado do Fortaleza, mas o fato é que o Diogo é um jogador, como eu falei, com muita experiência, multicampeão, levantou taça por onde passou. Na última temporada fez 41 jogos com a camisa do Fluminense, apenas uma assistência sem gols. A torcida do Fortaleza pode esperar um jogador bastante voluntarioso, dedicado, né, que tem as valências ali de ataque e defesa. A meu ver, ainda não é um jogador que possa superar, por exemplo, o Bruno Pacheco, mas o meu amigo Sérgio Silva, que é torcedor do Fluminense e também um baita comentarista, deu também o seu pitaco sobre a contratação do Diogo no Lion. Vamos ouvir. Oi, Gisele, bom dia, tudo bom? Vou mandar um áudio aqui. O Diogo Barbosa, ele no Fluminense, ele iniciou assim meio de uma figura meio apagada, né? Ele, na época que foi contratado, a torcida não gostou muito, não causou impacto. E quando a chegada do Marcelo, aí pronto que ele ficou mesmo assim, digamos, colocado de lado. Mas depois ele se mostrou muito resiliente, né?
e cresceu na hora que foi chamado, né, para participar de alguns jogos como titular, entrando no decorrer das partidas. Ele até resolveu algumas partidas. Fez até gol, inclusive, no próprio Fortaleza que o contratou. Então, pela experiência que ele tem, a rodagem que ele tem, tendo passado por Grêmio, Botafogo, Palmeiras, né, participado de competições sul-americanas, enquanto experiente, ele aí tem muito a contribuir com Fortaleza. Agora, digamos assim, ele e Bruno Pacheco, tecnicamente, eu não vejo assim uma disparidade, não. Eles se equivalem. Mas o Diogo Barbosa acaba tendo um pouquinho mais assim na hora de colocar na balança o fato dele ter essa experiência internacional, né? Então é um jogador, a meu ver, construtor, né? Ele faz bem aquela diagonal como se fosse um meia, né? E um jogador que tem presença de área. De vez em quando ele deixa um golzinho dele por aí, né? Assim, ele não é goleador. Mas eu acredito que ele vai ser bastante útil para o Fortaleza. 32 anos, não tem é, assim histórico de contusões, não é um cara que frequenta departamento médico e, até que se prove o contrário, é um atleta, não é só um jogador, não. Ele se cuida. Viu? Agora uma contratação que ninguém estava esperando e chega assim com o status de desconhecido no Lion. Dylan Borreiro estava jogando na MLS, jogador colombiano de 23 anos, ponta esquerda, tem como característica ali a velocidade, 1 para 1, né, um jogador driblador, passou por uma lesão de ligamento cruzado anterior bem grave no último ano, passou 363 dias no departamento médico, voltou a jogar em abril, ainda está recuperando a sua forma física, surgiu como uma grande promessa lá pelo Santa Fé da Colômbia, depois acabou tendo pouca continuidade nos clubes que passou, já teve uma passagem pelo Galo, pelo Atlético Mineiro, entre 2020 e 2021, e eu pedi para um comentarista da ESPN, Leonardo Bertozzi, comentar um pouquinho, né, o Léo Bertozzi comentar um pouquinho do que foi a passagem do Dylan Borreiro pelo Galo, né, ele que entende muito de futebol e deu essa contribuição para o nosso canal. Oi, Gisele. Acho que você pode colocar que é um jogador muito rápido, muito habilidoso, né? Tem muita capacidade de superar os adversários, mas também com histórico de pouca continuidade, né? Já teve lesão grave de ligamento cruzado, ou seja, é um jogador que às vezes sofre para ter uma sequência maior de jogos, né? Vamos ver como é que vai ser a adaptação, a readaptação no caso, né, ao calendário brasileiro. Mas ele, conseguindo estar em boas condições físicas, deve ser um jogador importante, sim. E para a gente finalizar essa parte de mercado, falando de mercado da bola no Fortaleza, informação dessa semana do Saulo Alves, do canal Glória e Tradição, que foi repercutida também pelo GE local aqui do Ceará, em relação ao Gaston Ávila, do jogador do Ajax, que pode estar chegando aí para o Fortaleza, zagueiro canhoto, muito habilidoso, algo bem interessante aí, uma movimentação de mercado fora da caixinha do Lion, um jogador que, a meu ver, agrega demais, tem potencial para ser um dos melhores em atividade no país, e vale um vídeo totalmente separado, aí, especificando cada característica do zagueiro. Isso vem caso ele seja oficializado. Também tem Davi Luiz na rota aí do Leão, porque o Davi Luiz tem esse namoro com Fortaleza há algum tempo. O negócio pode ser fechado em breve, então a gente fica no aguardo para poder fazer vídeo específico sobre cada um desses jogadores. Em relação à janela do Fortaleza, de maneira geral, como eu falei, 4 jogadores anunciados, o Fortaleza, apesar de ter conseguido um rendimento interessante com a venda do Hércules para o Fluminense, até o momento não abriu os caixas. Tirando o salário, claro, mas o Fortaleza não teve custos de transferência porque conseguiu ali jogadores, como é o caso do Diogo, do Paul, que estão em fim de contrato. Então esse foi uma movimentação do Leão do Pici, uma movimentação que, diga-se de passagem, a gente já vê há algum tempo. Fortaleza não costuma ali tirar jogadores de outras equipes, isso aconteceu em alguns casos, como foi o caso do Lucero, mas o fato é que o Lion costuma aproveitar essas oportunidades de mercado e sempre com uma visão aberta para o mercado sul-americano e agora para também
o mercado dos Estados Unidos, o mercado norte-americano. O Fortaleza está de olho na MLS, está de olho também na Sul-Americana e competições aqui mais regionais. Então, essa foi a avaliação geral. Até aqui uma janela que eu considero boa, nomes que fortalecem o elenco. Tem a aposta ali do Dylan, mas é um jogador muito promissor, com muito talento, vai depender muito do condicionamento físico. Então, até aqui o Fortaleza tá, aprovado. Pessoal, agora a gente vai para uma parte que vocês gostam demais. Concordar, discordar, tudo isso faz parte do jogo. Por isso eu trouxe uma relação de quais jogadores devem sair, quais jogadores vão permanecer, quem deve ser titular, quem fica ali na reserva esperando uma oportunidade, quem fica como terceira opção. Tudo isso agora nesse bloco comigo aqui no canal da Gisele Corrêa. Bom, pessoal, vamos começar a avaliação do elenco do Fortaleza 2025, começando pelos goleiros, né? Goleiros aí do Fortaleza. O Fortaleza tem 4 goleiros à disposição. Primeiro, João Ricardo, a meu ver, titular absoluto. Talvez o jogador mais titular desse elenco do Fortaleza, porque fez uma grande temporada em 2024. Magrão e Breno inicialmente vão compor elenco, porque de fato é muito difícil alguém tirar a posição do João Ricardo. E o Santos, pessoal, muita gente perguntando em relação ao Santos. Santos que há algum tempo já não é relacionado, teve um tempo ali no departamento médico também. O Santos é um jogador que, ao que tudo indica, não deve permanecer no Fortaleza. Então vou colocar ele aqui na caixinha do não deve permanecer. Em relação aos zagueiros, Fortaleza tem 4 zagueiros até o momento: Benjamin Kusevich, Tomás Cardona, Tite e Emanuel Brites. Vamos lá, estou considerando aqui o Brites um jogador na zaga, tá? Mas ele pode fazer a lateral também, mas aí considerando só em relação aos zagueiros, a meu ver, o Kusevich é o único titular absoluto. Caso se confirme as chegadas aí do Davi Luiz, do Gaston Ávila, o Tite acaba perdendo espaço, assim como o Tomás Cardona. Tomás Cardona é um jogador que chegou na temporada passada, aí o pedido do Vojvoda, mas é um jogador que teve, assim, grandes momentos, não chegou a comprometer, mas também não conseguiu se fixar da maneira que o torcedor esperava. Em relação aos laterais, gente, tem várias opções de laterais, principalmente lateral esquerda. Vamos lá. Na lateral direita, Tinga, Brites e Eros Mancuso. Eu ainda vejo o Brites como o lateral direito titular, no caso de 4-4-2 aí. Não estamos falando de um esquema com 3 zagueiros. O Brites ainda é, a meu ver, o jogador que traz mais equilíbrio ali entre a defesa e o ataque. Em relação à lateral esquerda, a gente tem aí uma confusão agora, né? São 4 jogadores que podem fazer a lateral esquerda do Lion. Primeiro, Bruno Pacheco, a meu ver, é um jogador titular, mas aí vale também destacar que o Bruno Pacheco terminou a temporada em baixa, né? Um jogador que, inclusive, rumores aí de negociação, ele vai embarcar para os Estados Unidos, então acredito que vai permanecer no Fortaleza. O Eros Mancuso briga por posição, um jogador que eu acho que tem muita condição aí de assumir essa titularidade e fazer esse rodízio com o Bruno Pacheco, até porque ele tem características mais ofensivas que o Pacheco. Felipe Jonathan, para mim, é um jogador que perdeu espaço. As últimas vezes que entrou em campo em 2024 não foi tão bem. E o Diogo Barbosa luta por posição. Chega aí com esse status de jogador que pode sim contribuir bastante com Fortaleza. Vamos para os volantes. Fortaleza tem vários volantes, é uma posição que o Vojvoda gosta de mudar bastante, né? Vamos começar com ele, Paul Fernandes, que a meu ver é titular. Mesmo chegando agora, já chega sentando aí na janelinha, porque é um jogador muito diferenciado. Matheus Rossetto também é um jogador que, a meu ver, começa o ano como titular. E em relação ao Pedro Augusto, eu acho que o Pedro Augusto briga por posição, né? Vai ser aquele jogador mais eventual, de situação, como ele foi utilizado em 2024. Bom, pessoal, em relação ao Zé Wellison, vejo o Zé Wellison como jogador que perdeu espaço. E aí eu explico, eu gosto muito do futebol do Zé Wellison, acho que ele é o volante aí de mais pegador, aquele camisa 5 mais tradicional. Acontece que o Vojvoda gostou muito da formação ali, que tem mais o Matheus Rossetto, com o próprio Martínez, né? Então, até pela questão física, o Zé Wellison acabou perdendo espaço, porque terminou o ano aí lesionado, né? Teve uma lesão no segundo semestre, acabou atrapalhando um pouco a sequência dele. Vejo que é um jogador que ainda é importante para o Fortaleza, mas tende a perder espaço no ano de 2025. Ainda nessa posição de volante, Cauã é um jogador que tem muito potencial, gosto muito do futebol dele, mas tentando ser realista, acho que o Cauã vai compor elenco em 2025. Espero que seja diferente, porque esse menino tem muito futebol para ajudar o Fortaleza nos objetivos do ano. O jogador que vai ser utilizado eventualmente, brigar por posição, é o Lucas Sacha, né? Aquele jogador coringa ali que pode ser utilizado em diferentes momentos pelo Juan Pablo Vojvoda, mas não vejo ele brigando tanto por posição. Acho que vai ser um papel ali de jogador realmente para ser utilizado em determinadas situações de jogo. Em relação aos meias, Pochettino, Caleb Martínez e Kevin Andrade. Fortaleza tem 4 opções de jogadores aí que podem jogar como meio-campistas mais avançados com características diferentes. Vejo o Pochettino como titular, um jogador diferenciado, foi bem importante para a temporada 2004 do Fortaleza, jogador que tem a confiança do Vojvoda aí, né? Então, vejo ele como um titular. O Emanuel Martínez eu vejo como lutando por posição, ganhou muita moral com o Vojvoda.
O Kevin Andrade, eu já vejo ele numa situação aí de que tem mais a entregar, tem que melhorar para conseguir entrar no rol aí de opções de titularidade, pensando em Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores. Claro que no Cearense ele tende a ter mais oportunidades, assim como na Copa do Nordeste. E o Caleb, eu já vejo numa situação de perder o espaço, não pelo futebol. Todo mundo sabe que o Caleb é muito craque, mas ninguém sabe em relação à verdadeira situação física do Caleb. Terminou aí o ano de 2024 com baixíssima minutagem por conta de várias lesões, né, que ele teve ao longo da temporada. Então é um jogador que o torcedor tem a confiança no futebol, mas tem a desconfiança no aspecto físico. A gente tem que falar também do ataque do Lion. O ataque do Lion em relação aos pontas direita, né? Marinho, para mim, é um jogador que começa o ano como titular. E você vai questionar, mas e o Breno Lopes? Breno Lopes teve sim sua importância, mas também terminou 2024 em baixa. Breno Lopes, para mim, é um jogador que realmente briga por posição. Iago Pikachu já vejo perdendo espaço. Explico por que ele perde espaço. Um jogador que foi bem importante para o Fortaleza, é uma peça fundamental aí pensando em ocupação de espaço, mas também vejo que já não consegue ser aquele jogador mais incisivo, de atacar espaços. Espero estar errado, espero que esse ano seja um ano realmente de volta por cima do Iago Pikachu, porque é sim um jogador muito importante para o esquema tático do Vojvoda. Moisés é uma opção, para mim começa o ano como titular. E o Dylan Borreiro é um jogador que vai buscar aí, vai lutar por posição, né? Brigar por posição. O Machuca, gente, muita gente perguntando a situação do Machuca, vários clubes estão interessados, é um jogador que o Fortaleza fez um investimento alto, não conseguiu ter o retorno técnico, teve apenas lampejos aí, então deve ser negociado. Vou colocar aqui na caixinha de deve ser negociado. Relação aos centroavantes do Lion tem como opção o craque Lucero, o artilheiro do Fortaleza, e também o Kaiser, né? Vejo como uma posição que ainda é carente para o Fortaleza. O Fortaleza tem que investir em centroavante. Se eu pudesse colocar aí duas posições que o Fortaleza ainda deve investir, centroavante é a primeira delas e segundo o zagueiro, mas zagueiro está bem encaminhado porque Davi Luiz ou Gaston Ávila, ou os dois podem chegar ao PC nos próximos dias. E aí, vocês acham que faltam mais peças? Como vocês avaliam esse elenco do Fortaleza? Deixa nos comentários. Mais um vídeo do canal chegando ao fim, eu quero agradecer demais a recepção de vocês, a gente está tentando melhorar, acho que vocês perceberam a iluminação, né, o cenário, a gente ainda está ajustando algumas coisas, mas o fato é que vocês estão compartilhando, comentando, participando aqui, e essa audiência é muito bacana, me incentiva demais a fazer vídeos, e aproveita e compartilha com aquele teu amigo, torcedor do Vozão, porque o próximo vídeo vai ser sobre o Ceará, vai ser sobre o elenco do Ceará, e você que é torcedor do Fortaleza já deve saber, teremos Clássico Rei no Campeonato Cearense, provavelmente na Copa do Nordeste e também na Série A do Brasileirão. Então, esse vídeo também te interessa, viu, torcedor? E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita essa oportunidade e se inscreva, porque teremos vídeo o ano inteiro. Esse é meu compromisso com vocês. Até a próxima.